Olá, eu sou Vanessa Luz. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse dia de leitura de comunicação não violenta. Já estamos no finalzinho dessa leitura. Desarme o estresse escutando seus próprios sentimentos e necessidades. Acabei aprendendo a traduzir meus julgamentos em sentimentos e necessidades e a oferecer empatia a mim mesmo. Rapaz, fico petrificado de medo quando as pessoas dirigem dessa maneira. Eu realmente gostaria que eles percebessem quanto é perigoso o que estão fazendo. Uau! Fiquei impressionado de perceber como eu podia criar uma situação menos estressante para mim mesmo, simplesmente tomando consciência do que estava sentindo e precisando, em vez de culpar os outros. Desarme o estresse, estabelecendo empatia com os outros. Mais tarde, decidi praticar a empatia em relação aos outros motoristas e fui recompensado com uma primeira experiência gratificante. Fiquei preso atrás de um carro que ia muito abaixo do limite de velocidade e ainda desacelerava em cada cruzamento, soltando fumaça e resmungando: Isso não é jeito de dirigir. Percebi o estresse que estava causando a mim mesmo e voltei meu pensamento para o que o outro motorista poderia estar sentindo e necessitando. Percebi que a pessoa estava perdida, sentindo-se confusa e desejando que aqueles que estavam atrás dela tivessem alguma paciência. Quando a estrada se alargou o suficiente para eu ultrapassar, vi que o outro motorista era uma mulher perto dos 80 anos com expressão de terror no rosto. Fiquei feliz por minha tentativa de empatia ter me impedido de buzinar ou empregar minha tática habitual de demonstrar meu descontentamento com as pessoas cuja forma de dirigir me aborrecia, substituindo diagnósticos com a CNV. Muitos anos atrás, depois de ter investido 9 anos de minha vida na formação e certificação necessárias para me qualificar como psicoterapeuta, deparei com um diálogo entre o filósofo israelense Martin Buber e o psicólogo americano Carl Rogers, em que Buber questionava se era possível praticar psicoterapia no papel de psicoterapeuta. Buber estava visitando os Estados Unidos na ocasião e tinha sido convidado, juntamente com Carl Rogers, a participar de uma discussão num hospital psiquiátrico para um grupo de profissionais de saúde mental. Nesse diálogo, Buber postulava que o crescimento pessoal ocorre por meio do encontro de dois indivíduos que se expressam de forma vulnerável e autêntica, no que ele chamou de relação eu-tu. Ele não acreditava ser provável que existisse esse tipo de relacionamento quando as pessoas se encontravam nos papéis de terapeuta e paciente. Rogers concordava que a autenticidade era um pré-requisito para o crescimento, mas sustentava que terapeutas esclarecidos poderiam optar por transcender seu próprio papel e ter um autêntico encontro com os pacientes. Buber era cético. Ele era da opinião de que, mesmo que os profissionais estivessem dispostos e fossem capazes de se relacionar com os pacientes de forma autêntica, tais encontros seriam impossíveis enquanto os pacientes continuassem a se ver como pacientes e a seus psicoterapeutas como psicoterapeutas. Ele observou que o próprio processo de marcar horários para se encontrar com alguém em seu consultório e pagar honorários para ser consertado reduzia a probabilidade de que um relacionamento autêntico se desenvolvesse entre duas pessoas. Esse diálogo lançou luz sobre a própria ambivalência em que eu tivera durante muito tempo com relação ao distanciamento clínico, uma regra sacrossanta na terapia psicanalítica que me fora ensinada. Naturalmente, trazer os próprios sentimentos e necessidades para a psicoterapia era considerado um sinal patológico por parte do terapeuta. Psicoterapeutas competentes deveriam ficar de fora do processo da terapia e funcionar apenas como um espelho, no qual os pacientes deveriam projetar suas transferências, que então deveriam ser trabalhadas com a ajuda do psicoterapeuta. Eu compreendi a teoria por trás
de se manter os processos interiores do psicoterapeuta fora da terapia e de se proteger contra o perigo de abordar conflitos interiores à custa do paciente. Entretanto, eu sempre me sentira desconfortável ao manter a distância emocional necessária, e ainda por cima, acreditava nas vantagens de trazer a mim mesmo para dentro do processo. Em vez de interpretar os clientes, estabeleci empatia com eles. Em vez de diagnosticá-los, expus-me. Assim, comecei a experimentar substituir a linguagem clínica por aquela da CNV. Em vez de interpretar o que meus pacientes estavam dizendo, de acordo com as teorias de personalidade que eu havia estudado, tornei-me presente às suas palavras e escutei com empatia. Em vez de diagnosticá-los, revelei o que estava acontecendo dentro de mim mesmo. No início, isso foi assustador. Fiquei preocupado com a reação dos colegas, a autenticidade com a qual eu estava entrando no diálogo com os pacientes. Entretanto, os resultados foram tão gratificantes, tanto para os pacientes quanto para mim mesmo, que logo superei toda a hesitação. Desde 1963, o conceito de trazer a si mesmo integralmente para a relação paciente-terapeuta deixou de ser herético. Mas, quando comecei a trabalhar dessa maneira, recebi muitos convites para falar a grupos de psicoterapeutas que me desafiavam a demonstrar esse novo papel. Uma vez, fui solicitado por um grande número de profissionais de saúde mental reunidos num hospital psiquiátrico estadual a demonstrar como a CNV poderia ajudar no aconselhamento de pessoas em sofrimento. Depois de minha apresentação de 1 hora, solicitaram que eu entrevistasse uma paciente e desse uma avaliação e recomendação de tratamento. Conversei com a mãe de 3 filhos de 29 anos por cerca de meia hora. Depois que ela deixou o recinto, a equipe responsável por seus cuidados expôs suas questões. Dr. Rosenberg, começou a psiquiatra. Por favor, faça um diagnóstico diferencial. Em sua opinião, essa mulher está manifestando uma reação esquizofrênica ou esse é o caso de psicose induzida por drogas? Respondi que não me sentia à vontade com essas perguntas. Mesmo quando eu trabalhava no hospital psiquiátrico durante meu treinamento, nunca tive certeza de como encaixar as pessoas nas classificações diagnósticas. Desde então, eu havia lido pesquisas que indicavam uma falta de concordância entre psiquiatras e psicólogos com relação a esses termos. Os relatos concluíam que o diagnóstico de pacientes em hospitais psiquiátricos dependia mais de qual escola o psiquiatra havia frequentado do que das características dos pacientes. Eu relutaria em aplicar esses termos, continuei, mesmo que houvesse um uso consistente, porque não conseguia ver como eles poderiam beneficiar os pacientes. Na medicina alopática, identificar precisamente o processo patológico que criou a doença muitas vezes dá uma direção clara ao tratamento, mas eu não percebi essa mesma relação no campo que chamamos de saúde mental. Em minha experiência, em reuniões para discussão de casos em hospitais, a equipe gastava a maior parte do tempo deliberando a respeito do diagnóstico. Quando o tempo disponível ameaçava se esgotar, o psiquiatra responsável pelo caso poderia solicitar aos demais que o ajudassem a elaborar um plano de tratamento. Com frequência, essa solicitação era ignorada, em favor de mais discussão acerca do diagnóstico. Expliquei ao psiquiatra que, em vez de pensar em termos do que há de errado com o paciente, a CNV me estimula a fazer a mim mesmo as seguintes perguntas: o que essa pessoa está sentindo? Do que ela precisa? Como estou me sentindo em relação a essa pessoa e que necessidades estão por trás desses sentimentos? Que ação ou decisão eu pediria a essa pessoa para tomar, acreditando que isso a faria viver mais feliz? Uma vez que nossas respostas a essas perguntas revelariam muito de nós mesmos e de nossos valores, nos sentiríamos muito mais vulneráveis do que se fôssemos simplesmente diagnosticar a outra pessoa.
Em outra ocasião, fui chamado a demonstrar como a CNV poderia ser ensinada a pessoas diagnosticadas como esquizofrênicas crônicas. Com cerca de 80 psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e enfermeiros assistindo, 15 pacientes assim diagnosticados foram reunidos no palco. Quando me apresentei e expliquei a finalidade da CNV, um dos pacientes expressou uma reação que pareceu irrelevante ao que eu estava dizendo. Ciente de que ele havia sido diagnosticado como esquizofrênico crônico, sucumbi à mentalidade clínica e presumi que minha incapacidade de compreendê-lo se devia à sua confusão mental. Você parece estar tendo dificuldades para acompanhar o que estou dizendo, observei. Então, outro paciente interveio. Eu compreendo o que ele está dizendo. Ele então passou a explicar a relevância das palavras do outro no contexto da minha introdução, reconhecendo que o homem não estava confuso, mas que eu simplesmente não havia compreendido a relação entre nossos pensamentos. Fiquei desapontado com a facilidade com a qual eu atribuíra a ele a responsabilidade pela interrupção da comunicação. Gostaria de ter reconhecido meus próprios sentimentos, dizendo, por exemplo, estou confuso. Gostaria de entender a relação entre o que eu disse e a sua resposta, mas não consigo. Você estaria disposto a explicar com suas palavras como suas palavras têm relação com o que eu disse? Exceto esse breve desvio para a mentalidade clínica, a sessão com os pacientes prosseguiu com sucesso. A equipe, impressionada com as respostas dos pacientes, ficou imaginando se eu considerava aquele grupo de pacientes mais cooperativo do que o habitual. Respondi que, quando eu evitava diagnosticar as pessoas e, em vez disso, permanecia conectado à vida que acontecia dentro delas e em mim mesmo, as pessoas geralmente respondiam de forma positiva. Um membro da equipe então pediu que uma sessão semelhante fosse realizada como experiência de aprendizado, com alguns dos psicólogos e psiquiatras como participantes. Nisso, os pacientes que estavam no palco trocaram de lugar com vários voluntários na plateia. Ao trabalhar com a equipe, tive muitas dificuldades para explicar a um psiquiatra a diferença entre a compreensão intelectual e a empatia da CNV. Sempre que alguém do grupo expressava seus sentimentos, ele oferecia sua compreensão da dinâmica psicológica desses sentimentos, em vez de entrar em empatia com eles. Quando isso aconteceu pela terceira vez, um dos pacientes na plateia explodiu. Você não vê que está fazendo de novo? Você está interpretando o que ele está dizendo, em vez de entrar em empatia com seus sentimentos. Ao adotarmos as habilidades e a consciência da CNV, podemos aconselhar os outros em encontros que são genuínos, abertos e mútuos, em vez de recorrermos a relações profissionais caracterizadas pelo distanciamento emocional, diagnósticos e hierarquia. Resumo: a CNV melhora a comunicação interior ao nos ajudar a traduzir mensagens internas negativas em sentimentos e necessidades. Nossa capacidade de distinguir nossos próprios sentimentos e necessidades e de entrar em empatia com eles pode nos libertar da depressão. Podemos então reconhecer o elemento da escolha em todas as nossas ações. Ao mostrar como nos concentrarmos naquilo que realmente desejamos, em vez de naquilo que há de errado com os outros ou com nós mesmos, a CNV nos dá as ferramentas e a compreensão de que precisamos para criar um estado mental mais pacífico. Profissionais de aconselhamento e psicoterapia também podem utilizar a CNV para criar relacionamentos com os pacientes que sejam mútuos e autênticos. A CNV em ação. Lidando com ressentimentos e julgamentos que fazemos a nós mesmos, um estudante de comunicação não violenta compartilha a seguinte história. Eu acabara de voltar de meu primeiro seminário residencial em CNV.
Uma amiga que eu não encontrava havia 2 anos estava me esperando em casa. Iris fora bibliotecária na escola durante 25 anos. Encontrei-a pela primeira vez durante uma difícil trilha pela floresta que havia culminado num jejum solitário de 3 dias nas montanhas. Depois de escutar minha descrição entusiasmada da CNV, Iris revelou que ela ainda estava magoada com o que uma das líderes da jornada havia dito a ela 6 anos antes. Eu me lembrava claramente daquela pessoa, Lívia, o bicho do mato, com as palmas das mãos sulcadas de cortes provocados pelas cordas que havia segurado firmemente seu corpo durante a montanha. Ela interpretava excrementos de animais, uivava no escuro, dançava sua alegria, gritava sua verdade e mostrou as nádegas para nosso ônibus quando nos despedimos pela última vez. O que eles ouviram a Lívia dizer durante uma das sessões de verdade pessoal foi o seguinte: Iris, não suporto gente como você, sempre nojenta e tão gentil e doce. O tempo todo a frágil bibliotecariazinha que você é. Por que você simplesmente não deixa isso e segue em frente? Durante 6 anos, Iris ouvira a voz de Lívia na cabeça, e durante todo esse tempo ela estivera respondendo a Lívia mentalmente. Estávamos ambos ansiosos para descobrir como uma consciência da CNV poderia afetar aquela situação. Interpretei o papel de Lívia e repeti sua frase para Iris. Iris, esquecendo-se da CNV, houve crítica e recriminação. Você não tem o direito de me dizer isso. Você não sabe que tipo de pessoa ou de bibliotecária eu sou. Levo minha profissão a sério e, para sua informação, me considero uma educadora, assim como qualquer professor. Eu, com a consciência da CNV, escutando com empatia, como se fosse Lívia. Está me parecendo que você está com raiva porque quer que eu conheça e reconheça quem você realmente é antes de criticá-la. É isso mesmo? Iris, isso mesmo. Você simplesmente não tem nem ideia de quanto me custou só me inscrever para essa trilha. Olha, aqui estou eu. Consegui terminar, não é? Enfrentei todos os desafios desses 14 dias e os superei todos. Eu, como Lívia, estou escutando que você se sente magoada e teria gostado de obter algum reconhecimento e valorização por todo o trabalho duro e pela coragem que demonstrou? Seguiram-se algumas trocas de palavras a mais, depois das quais Iris mostrou uma mudança. Essas mudanças, muitas vezes, podem ser observadas fisicamente quando uma pessoa sente-se escutada como desejava. Por exemplo, a pessoa pode relaxar e respirar mais fundo nesse momento. Isso com frequência indica que a pessoa recebeu empatia adequada e pode agora desviar sua atenção para outra coisa que não o sofrimento que estiver expressando. Às vezes, elas estão prontas para ouvir os sentimentos e necessidades de outros. Outras vezes, é preciso mais uma rodada de empatia para entender a outra área de sofrimento na pessoa. Nessa situação com Iris, pude perceber que havia outra parte dela que precisava de atenção antes que fosse capaz de escutar Lívia. Iris tivera 6 anos de oportunidade para se recriminar por não ter dado uma resposta honrada no próprio local. Depois da mudança sutil, ela imediatamente continuou. Iris, que diabos? Eu deveria ter dito tudo isso a ela 6 anos atrás. Eu, como eu mesmo, um amigo em empatia. Você está frustrada porque gostaria de ter se articulado melhor na ocasião? Iris, sinto-me uma idiota. Eu sabia que não era uma frágil bibliotecariazinha. Mas por que não disse isso a ela? Eu. Então você gostaria de ter estado em conexão consigo mesma o bastante para dizer isso? Iris. Sim, e também estou furiosa comigo mesma. Gostaria de não ter deixado que ela me tratasse daquele jeito. Eu. Gostaria de ter sido mais positiva do que foi? Iris. Exatamente. Preciso me lembrar de que tenho o direito de me orgulhar daquilo que sou.
Iris ficou calada por alguns segundos. Então, disse estar pronta para praticar a CNV e escutar de forma diferente o que Lívia lhe disse. Eu, como Lívia, Iris, não suporto gente como você, sempre nojenta e tão gentil e doce. O tempo todo, a frágil bibliotecariazinha que você é. Por que você simplesmente não deixa isso e segue em frente? Iris, escutando os sentimentos, necessidades e pedidos de Lívia. Ah, Lívia, está me parecendo que você está realmente frustrada. Frustrada por quê? Porque eu, aqui Iris se flagra num engano comum. Ao utilizar a palavra eu, ela atribui os sentimentos de Lívia a si mesma, em vez de algum desejo da parte de Lívia que gerou o sentimento. Isso é, em vez de você estar frustrada porque queria algo diferente de mim, ela pensou, você está frustrado porque eu sou de determinado jeito. Iris, tentando de novo. Ok, Lívia. Parece que você está realmente frustrada porque está querendo. Ao tentar sinceramente me identificar com Lívia em minha interpretação, de repente senti um lampejo de consciência do que eu, como Lívia, estava ansiando obter. Conexão. É o que estou querendo. Quero me sentir conectada a você, Iris. Estou tão frustrada com toda essa doçura e gentileza que se interpõe no caminho que quero estraçalhar com elas para poder realmente tocar você. Sentamos ambos um tanto atordoados depois daquela explosão. Então Iris disse: Se eu soubesse que isso era o que ela queria, se ela tivesse conseguido me dizer o que ela desejava, era uma conexão de verdade comigo? Puxa, quero dizer, isso parece quase amor. Embora ela nunca tenha encontrado a verdadeira Lívia para verificar esse insight, depois daquela sessão prática de CNV, Iris conseguiu obter uma resolução interior para o conflito que a incomodava insistentemente e passou a achar mais fácil escutar como uma nova consciência quando as pessoas à sua volta lhe diziam coisas que ela anteriormente teria interpretado como recriminações. Quanto mais você se torna um conhecedor da gratidão, menos você será vítima do ressentimento, da depressão e do desespero. A gratidão funcionará como um elixir que gradualmente dissolverá a concha dura de seu ego, sua necessidade de possuir e controlar, e transformará você num ser generoso. O senso de gratidão produz uma verdadeira alquimia espiritual, torna-nos magnânimos, de almas grandes. San Ken. 13. Expressando apreciação na comunicação não violenta. A intenção por trás da apreciação. Você fez um trabalho muito bom nesse relatório. Você é uma pessoa muito sensível. Foi muito gentil de sua parte me oferecer carona para casa na noite passada. Cumprimentos são muitas vezes julgamentos dos outros, ainda que positivos. Frases como essas são tipicamente pronunciadas como expressões de apreciação na comunicação alienante da vida. Talvez você esteja surpreso que eu considere elogios e cumprimentos como alienantes da vida. Observe, porém, que a apreciação expressada dessa forma revela pouco do que está acontecendo dentro de quem fala, e estabelece que quem fala está em posição de julgar. Defino julgamentos, tanto positivos quanto negativos, como comunicação alienante da vida. Nos treinamentos que oferecemos em empresas, é comum eu encontrar gerentes que defendem a prática do elogio e das congratulações, alegando que funciona. As pesquisas mostram, eles afirmam, que se um gerente congratula os subordinados, estes trabalham mais. E o mesmo acontece nas escolas. Se os professores elogiam os alunos, estes estudam mais.
Tendo revisado essas pesquisas, acredito que quem recebe esse tipo de elogio de fato trabalha mais, mas só inicialmente. Uma vez que eles percebem a manipulação por trás da apreciação, sua produtividade cairá. No entanto, o que mais me perturba é que a beleza da apreciação é estragada quando as pessoas começam a perceber a intenção oculta de conseguir algo delas. Além disso, quando usamos o reforço positivo como meio de influenciar os outros, pode não ficar, pode não ficar claro como eles estão recebendo a mensagem. Há um cartoon em que o índio norte-americano diz ao outro: Veja como uso a psicologia moderna com esse cavalo. Ele então leva o seu amigo para um lugar de onde o cavalo pode escutar. É, Ele então leva o seu amigo para um lugar de onde o cavalo pode escutar sua conversa e exclama: Tem o cavalo mais rápido e mais corajoso de todo o oeste. O cavalo parece triste e diz para si mesmo: E agora? Ele deve ter saído e comprado outro cavalo. Expresse apreciação como forma de celebrar e não de manipular. Quando usamos a CNV para expressar apreciação, é puramente para celebrar, não para obter algo em troca. Nossa única intenção é celebrar como nossa vida foi enriquecida pelos outros. Os três componentes da apreciação. A CNV distingue claramente três componentes ao expressarmos apreciação. 1. As ações que contribuíram para nosso bem-estar. 2. As necessidades específicas que foram atendidas. E 3. Os sentimentos agradáveis gerados pelo atendimento dessas necessidades. Ficamos por aqui em mais esse dia de leitura. Estamos aí já finalizando comunicação não violenta. E se você chegou só agora aqui nesse vídeo, está até o final, já aproveite e se inscreva, deixe seu like e nos comentários peça o primeiro dia dessa leitura. Te enviarei com muito prazer. Eu sou Vanessa Luz e nos vemos no próximo dia de leitura. Um beijo em seu coração.